Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o Dr. Cícero Bordalo Júnior, decano da advocacia amapaense, um dos homens mais importantes desse setor. Comigo na entrevista, José Alcolumbre, eu quero contar com você. Vamos falar aqui sobre vários assuntos, mas principalmente em um assunto que ele está na pauta de todos os jornalistas do Amapá, que é a divulgação do livro que o Dr. Cícero escreveu recentemente, não tão recentemente, mas que reeditou recentemente, teve lançamento fora daqui, e hoje nós vamos conversar sobre ele aqui. Preste atenção que o assunto é muito interessante. Muito bem, de volta agora sim, conversando com o Dr. Cícero Bordalo. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. A satisfação é minha de estar aqui ladeado por duas grandes sumidades, dois contemporâneos aqui do estado do Amapá e que sabem fazer notícia, abraçaram com amor e compaixão esta profissão. Doutor Cícero, da mesma forma é uma grande alegria tê-lo aqui no programa conosco. O senhor que não só é um decano, como vem de uma família, seu pai, seus irmãos, sua família originária do direito, sempre defendendo o bom direito, defendendo a nossa Constituição. É uma enorme alegria recebê-lo aqui no programa. Sinta-se no seu escritório aqui conosco. Muito obrigado. Pois é, olha a oportunidade que nós temos hoje, num momento em que se descortina aí uma tese jurídica de pontos e contrapontos mais diversos, que é a questão do impeachment. Perfeito. Mas antes disso, nós vamos falar sobre isto aqui. O telespectador já viu essa história, ou a parte da defesa. Isso é uma obra reeditada, né, doutor? Essa obra, ela iniciou quando eu era presidente do Rotary Club aqui no estado do Amapá, e eu fiz o lançamento desta obra em 1997. Ela retrata uma atuação real de um caso concreto ocorrido em 1991 aqui no estado do Amapá, que causou grande repercussão no meio da sociedade, principalmente nos meios de comunicação do estado do Amapá, em razão da dificuldade que a defesa tinha na atuação e da forma como o delito havia sido praticado. O corpo foi encontrado carbonizado com éter, na BR-156, parcialmente carbonizado, foi asfixiado e as cartilagens do pescoço foram encontradas todas dilaceradas, foi estrangulado. E ele era professor secundarista aqui no estado do Amapá. Eu recordo que o SINCEPEAP, o SINDICEP, toda a classe de professores aqui do estado... A Associação dos Professores, na época. Exatamente, eles fizeram uma grande manifestação aqui no estado do Amapá, com a vinda de professores até do Oiapoque, fazendo passeatas e carreatas. Eu recordo que no dia do júri, do julgamento na tribuna do júri popular, a Avenida FAB ficou interditada, um batalhão quase inteiro da PM foi para lá, a Polícia Militar ficou à disposição, o tribunal pediu reforço, essa coisa toda, e os jurados eram peitados por manifestantes, em tom ameaçador. Imagine o advogado, né? O advogado teve que se precaver de determinadas questões para evitar maiores constrangimentos, porque nós advogados, eu acho assim, o advogado, por excelência, ele tem que ter independência. Ele não pode se guiar pelo que a sociedade pede, clama. Ele tem que defender o seu cliente, independentemente de ser ou não culpado. A defesa tem que ser realizada e em elevado nível. E tem que ser a melhor possível. Então o advogado ele tem que vestir a camisa da defesa, se ele for advogado de defesa, e tem que honrar a assistência da acusação se ele for contratado pela família da vítima. E eu acho que esse libelo contra os advogados, muitas vezes realizados pela sociedade, eles são mal interpretados, porque o advogado, ele muitas vezes é chamado de emanado do Satanás quando ele defende uma causa ingrata,
e logo depois a sociedade precisa do Deus. advogado e fala, poxa, um ente querido meu acabou de assassinar alguém, ou acabou de ser preso numa operação da Polícia Federal, eu preciso de um advogado, e o advogado passa a ser um semideus. Então modifica. Então, assim, a interpretação da personalidade, da imagem do advogado, Depende do ponto de vista ela de quem tá depende do sentindo, né? momento que a Do pessoa está precisando do profissional. Então eu acho que o advogado, por excelência, ele deve exercer a advocacia com absoluta independência, com tranquilidade, Doutor sem Cícero, ficar incomodado com a opinião pública. nós estamos vivendo agora uma fase recente de uma pós-eleição na Ordem dos Advogados da OAB do Amapá. Nós temos uma advocacia independente, como o senhor fala aqui no Amapá. De um modo geral, o senhor tem cabedal para me responder isso aqui? Olha, eu te diria que diversos advogados exercem advocacia com independência aqui no estado do Amapá. Não conheço o exercício profissional de todos os profissionais, porque nós estamos falando de um universo acima de 3.000 advogados hoje instalados aqui no Amapá. E eu acredito que mais de 10.000 bacharéis em direito tentando adquirir uma carteira da OAB através do exame de ordem. Então eu não posso falar por todos. De um modo geral. De um modo geral, eu acredito que nós tenhamos advogados que sejam focados na atividade profissional de maneira tranquila e independente. Eu gostaria de falar por mim e não pelos outros. Eu, como advogado, eu nunca me constrangi ou me senti intimidado com os poderes constituídos, seja o executivo, o legislativo ou o judiciário. Para mim não importa se o juiz antipatiza minha atuação enquanto advogado numa tribuna do júri, por exemplo. Porque quem vai julgar são os jurados, é a sociedade. São 7 pessoas eleitas pelo júri popular, extraídas do seio da sociedade, tidas como dignas para poder avaliar com isenção aquela demanda e as acusações perpetradas contra o réu. Então eu acredito que o advogado, para que ele possa desenvolver um trabalho digno e com altivez em cumes mais altos, ele tem que, primeiramente, ser independente. Segundo, tem que ser um estudioso. E terceiro, tem que conhecer o processo profundamente para poder realizar uma defesa a contento daquilo que ele deve praticar, em favor do cidadão, do ser humano. Quantos júris, doutor Chefes? Eu perdi a conta, eu acho que uma quantidade imensa. Eu posso te dizer, com muita tranquilidade, que eu já atuei no total, entre processos cíveis, trabalhistas, juizado, tribunais superiores em Brasília, tribunal do júri, processos criminais, justiça federal, estadual, mais de 40.000 processos. Porque eu estou com 29 anos de profissão, caminhando para o 30º ano de exercício da advocacia. Eu iniciei meus primeiros passos na advocacia ainda estagiário, no escritório de advocacia do meu pai, em 1983. Se eu colocar esses outros anos, além dos 29, vão para 32, 33 anos de profissão. Cícero Borges Bordalo. De atividade. Pois é, nós vamos para um rápido intervalo, doutor, a gente volta já para continuar essa conversa. Agora vamos falar um pouco do livro e depois quero uma reserva para você me falar desse negócio da regra do impeachment. A gente volta já. Muito bem, de volta aqui conversando com o Dr. Cícero Bordalo Júnior. Dr. Cícero, essa obra, ela foi reeditada pela grande repercussão que ela tem, pela importância didática que ela apresenta e por um exemplo de defesa que acabou tendo aqui dentro e passa a ser um livro que ele é indispensável, eu acho, na biblioteca dos advogados e dos acadêmicos. O senhor acha assim também? Mesmo sendo autor, o senhor acha isso? Olha, eu te diria que é impossível você repassar para o livro a emoção vivenciada numa tribuna. Porque a fala, até o timbre de voz,
a gesticulação, né? A forma como você aborda o assunto em uma tribuna, é impossível você repassar para a folha morta do papel, porque a escrita, como já dizem alguns escritores de tribunais sobre defesas na tribuna do júri, ela aniquila a oratória. Então você vai ler o livro, você não consegue sentir a emoção daquilo que foi vivenciado. Mas espera aí, o senhor pega na o papel, tribuna do júri popular. que é o processo, e transforma em ação no tribunal. Sim. E o inverso não consegue fazer? Não, o inverso você retira toda a emoção. Você retira a emoção, você não consegue passar a emoção para o papel. Você passa as palavras, o escrito. Aí você tem uma vaga memória do que poderia ter ocorrido. Cada leitor vai ter a sua autossugestão, formando uma opinião peculiar a cada leitor. Mas você não consegue, enquanto escritor, descrever o que aconteceu, qual foi o teu sentimento real e repassar aquilo ali com vida ao leitor. É muito difícil. Então, assim, essa obra eu acho ela interessante, principalmente aos acadêmicos de direito, por se tratar de um livro de prática forense. Uma situação da vida real onde você, enquanto escritor e advogado, em ação na defesa, você dá um espelho, uma bússola, dizendo, olha, eu tenho como sugestão a você, estudante de direito, essa situação aqui para que você siga na tribuna num caso de crime passional. E aí você tem o exórdio, a narração, a peroração e a discussão e a conclusão da sua tese. Em qual momento você deve abordar a tese, que tese foi abordada, né? Qual a situação da acusação, como ela desenvolveu o ato o libelo acusatório. Então, assim, eu tenho aqui petições de habeas corpus, de liberdade provisória, que foi concedida, inclusive, a cliente respondeu em liberdade, posteriormente ela foi presa, foi a júri. Fala aí, ó. Ela respondeu liberdade provisória. No momento, como você narrou no começo, foi uma comoção social. Sim. E ficaram contra o advogado também. Sim, as pessoas como o senhor tentaram sair dessa história. Na época, na delegacia de polícia, a população tentou invadir o CIOSP do Pacoval, que era a delegacia de polícia do Pacoval, e a polícia militar foi toda para lá para tentar conter, justamente porque queriam linchar os acusados. Agora, como conseguir a liberdade, isso aí são questões técnicas, processuais, que o leitor vai poder ter conhecimento quando ele fizer a aquisição da obra. Você chegou a convencer o juiz ou convenceu mais o jurado? Isso aí o leitor vai descobrir quando Mas eu tenho uma fizer curiosidade a aquisição do livro. sobre a sua obra. O senhor descreve no seu livro a defesa ocorrida no tribunal, ou o senhor narra também o crime em si? Não, eu narro alguns fatos e algumas impressões. Por exemplo, a situação emocional do advogado na sala secreta na hora do julgamento dos votos, quando existe a votação pela condenação ou absolvição, né? Isso aí é um negócio fantástico. Eu acho que todo acadêmico deveria fazer uma leitura, mesmo que superficial, sobre essas questões. Como é feita a votação da liberdade de uma vida? Como você vai decidir sobre o futuro daquele ser humano, bem maior, né? Que poderá ser condenado a 20 ou 30 anos de reclusão em regime fechado. Você vai decidir aquilo ali naquele instante. Hoje nós temos 2 horas e meia para falar e depois mais algum tempo para a tréplica, se for o caso, quando estivermos na defesa e na acusação, idem. Na época nós falávamos cerca de 2 horas, depois 30 minutos, enfim. Eu quero dizer com isso que em menos de 5 horas de fala de um lado e de outro, você decide sobre o futuro de uma pessoa. Se você vai ficar alijado, exilado da sociedade por X anos, por ter praticado aquilo, ou se a forma como você desenvolveu aquele ato ilícito e repudiado pela sociedade, existem fatores que possam fazer diminuir sua culpabilidade. E aí vai, então, o conhecimento técnico do advogado aliado a pensamentos espontâneos sociais, para que você possa adequar a questão técnica de difícil entendimento
Há questões simplórias, porque o jurado que é retirado do povo, que é leigo, precisa ter a compreensão daquilo que você aprendeu nos bancos da universidade. Esse é o mistério de como abordar as técnicas de defesa no júri. E aí ela vem no livro. Como o universitário faz para adquirir o livro? Como o não universitário também, o advogado, faz para adquirir o livro? Olha, inicialmente nós pretendemos fazer a vendagem dos livros na Banca do Dorimar e estamos pensando na possibilidade, alguns coordenadores de cursos de Direito nos deram a sugestão e fizeram um pedido para que se abra um canal de venda nas próprias universidades de Direito, nas faculdades de Direito, certo, aqui em Macapá. Isso talvez final do ano seja realizado agora, ou o princípio do próximo ano. O preço vai ser o mesmo lá e aqui? Sim, sem dúvida alguma. Esse livro está sendo vendido em diversas localidades, não só aqui no estado do Amapá. Nós tivemos a Van Premier na Conferência Internacional de Direitos Humanos em Belém do Pará, no mês de abril. No mês de maio, nós tivemos o lançamento nacional dele em Brasília, no Conselho Federal da OAB. E agora, na sexta-feira passada, nós tivemos aqui em Macapá a noite de autógrafos do relançamento da obra, que inclusive, Rodolfo, ele vai com a chancela do Conselho Federal da OAB. Isso aí era um comentário que a gente ia fazer. Uma chancela nacional do Conselho Federal da OAB que pagou pela ideia, achou fantástica a obra e mandou fazer então uma publicação inicial de 3.000 exemplares. Que beleza, hein? Tá certo, então vamos para o rápido intervalo, a gente volta já para o último bloco. Nesse bloco sim, a gente vai falar sobre essa regra do impeachment, se o nosso entrevistado quiser falar sobre isso aí. A gente volta já. Vou pedir desculpas. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Dr. Cícero Bordalo Júnior. Ele é advogado, 29 anos exercendo essa maravilhosa profissão aqui. Já viveu modificações dos códigos, vai viver mais uma agora. De todos os códigos. Pois é, vai viver mais uma agora, né? A partir de março entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Isso. Não é? Você já deu oportunidade de dar uma lida ou já mandou fazer o Eu fui privilegiado pelo fato de ser conselheiro federal da OAB, né, lá em Brasília, representando os advogados amapaenses. E lá no Conselho Federal nós temos muitos cursos de atualização. Então eu tive a oportunidade de assistir diversas palestras sobre o novo CPC, né? E assim, o que eu posso incentivar os acadêmicos e os colegas advogados que ainda não tiveram a mesma oportunidade, existe uma facilidade muito grande de se encontrar isto aí no YouTube, né? Então tem vários colegas acessando no YouTube, inclusive palestras que foram prestigiadas pelo Conselho Federal, estão sendo divulgadas no YouTube e na Escola Nacional da Advocacia em Brasília, através do site do Conselho Federal. Só para ter uma ideia, antes de entrar em vigor, 11 emendas já estão em vigor, modificadoras, desde o artigo 12 lá para os artigos que tem. Doutor, e o impeachment? Como é que você analisa essa questão do impeachment? A primeira da presidente Dilma, depois aqui aquele caso do governador, depois esse caso da Assembleia Legislativa com o impedimento do presidente Moisés. Olha, eu vou lhe pedir desculpas, vou lhe pedir perdão para você e os seus telespectadores e dizer assim, existem algumas regras de direito, por exemplo, eu não estou atuando como advogado nesses procedimentos. Então, eu acho que por uma questão ética, eu deveria não fazer qualquer tipo de comentário sobre as entranhas desses procedimentos, até porque, honestamente, eu não tive acesso a esses procedimentos, eu não sei quais são as acusações verdadeiras que estão... eu ouço através da mídia, vejo através dos telejornais, publicações de algumas acusações que estão sendo feitas, que eu não sei se confere com a verdade ou não. Então eu prefiro, diante dessas circunstâncias, não fazer qualquer tipo de opinião, marcar uma corrente pró ou contra as questões processuais desses procedimentos, que eu entendo serem até um tanto quanto políticos, e me resguardar para quando eu tiver realmente, ou como advogado de defesa, atuando nesses processos, ou quando eu tiver conhecimento das provas que estão carreadas nesses procedimentos. Pois é, nesta conjuntura, a gente percebe que
a advocacia ela tem, nessa conjuntura de muitos problemas, de muitas teses, a advocacia tem modificado algumas teses. A gente tem sempre falado aqui sobre esta tese que está sendo desenvolvida pelo Ministério Público agora, a partir do Ministério Público Federal, que é o caso da persecução, não só do crime, mas a persecução do dinheiro, no caso de improbidade administrativa. Como o senhor, que é um especialista em improbidade, como o senhor analisa essa vertente agora da mesma importância, ou maior importância para perseguir o dinheiro? Olha, o direito, ele não é uma ciência exata, ele é uma ciência humana, né? E não sendo exata, eu acho que pelo dinamismo com que ele se desenvolve, você pode verificar que no Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte constitucional do país, cada ministro tem um ponto de vista, tem uma opinião, né? Por exemplo, no século passado, o adultério era crime. Hoje o adultério não é crime, hoje o adultério ele é um problema familiar de um casal que está descontente, né, e que precisa sentar para conversar e resolver os seus problemas. Então, assim, a dinâmica do direito, ela modifica, eu acredito que a cada 30 dias. Se você vê a grande quantidade de jurisprudências com entendimento diverso que tem sido publicada diariamente, é uma coisa assim enlouquecedora. Por exemplo, tem entendimentos, e aqui eu me pauto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte constitucional do país, sobre a questão de terem relativizado a forma de progressão de regime de cumprimento de pena, né? Nós tivemos aí recentemente o ex-ministro José Disseu, que foi colocado em liberdade porque o ministro entendeu que ele não precisava preencher a quantidade de dias daquele regime de tempo, porque haviam outras questões de ordem sociológicas, psicológicas, comportamentais, que beneficiariam o ministro, e isso se tornou o quê? Relativizado. Esses artigos da Lei de Execução Penal se relativizaram, dando uma outra roupagem. Aí vem os críticos e falam, mas o Supremo Tribunal Federal está legislando, né? Ele está usurpando, o Poder Judiciário está praticando usurpação porque ele está entrando nas entranhas do Congresso Nacional e está legislando no lugar dos deputados federais e senadores. Será? Então são questões controversas. Agora, a questão da perseguição ao dinheiro que teria sido supostamente extraído do erário público, e aqui eu não coloco nenhum caso concreto, só a questão em si, eu acho muito válida, desde que comprovada, né? Desde que realmente a conta na Suíça do senhor fulano de tal tenha sido aberta em decorrência de valores que foram extraídos ou de uma estatal, ou da União Federal, ou do município, ou do Estado, ou seja, resumindo, de verba pública. Aí sim, eu acho que o Ministério Público, seja estadual, seja federal, deve desenvolver o seu papel, inclusive pedindo ajuda da Interpol, de todas as polícias estrangeiras, internacionais, no sentido de fazer o quê? Fazer valer o cumprimento da lei, né? Porque a lei que serve para o João, ela deve servir também para o presidente da República, para o senador, para o deputado, para todos nós. Nós temos aí recentemente a questão do deputado Delcídio, que foi preso. Senador Delcídio, que foi preso, né, senador pelo estado de Goiás, porque Mato Grosso, perdão. Por quê? Porque ele foi acusado de estar tumultuando, né, as investigações e até mesmo a execução de determinadas decisões judiciais. Estaria embaraçando o andamento da justiça. Então, um senador ter a prisão preventiva decretada nessas condições, eu particularmente, em 29 anos de advocacia, não havia vivenciado esse novo momento. O senhor acha que foi constitucional ou inconstitucional? Olha, a priori, quando esse fato aconteceu, eu disse assim, eu acho que houve um excesso, né? Houve um excesso
porque o senador mora em Brasília, tem domicílio, ele pode, o ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do processo, pode chamá-lo a prestar depoimento, e eu acredito que o senador possa esclarecer isso com tranquilidade. Isso logo quando saiu a notícia de que teria sido decretada a prisão dele, eu entendi a priori que seria um excesso. Posteriormente, tive acesso a outras informações e o que eu percebi é que o senador Delcídio, ele havia espalmado o Supremo Tribunal Federal, colocando em xeque todo o Poder Judiciário Nacional. A Suprema Corte do Brasil. A Suprema Corte. Então, eu acho que nessas condições, com a promessa, inclusive, de dar fuga a réus que estavam envolvidos na Operação Lava Jato e outros procedimentos que ele falou de viva voz que foram gravados, aí eu modifiquei minha opinião inicial e achei que realmente, naquelas condições, não havia outro sinalizador. A doença era tamanha que precisava se criar um remédio que não existia. Foi o que fizeram. Os ministros se reuniram numa sessão extraordinária, né? O ministro Zavascki colocou a situação, Teori Zavascki colocou a situação, disse, olha, está aqui o que o senador falou foi isso e agora? E agora? Vamos decretar a prisão dele? Isso é crime permanente? Não é permanente? O Estado está em flagrância, não está em flagrância? E os ministros entenderam que o crime era permanente, estaria em estado de flagrância e mandaram recolher o senador na penitenciária, na Polícia Federal, lá em Brasília, no Distrito Federal. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por ter vindo. A Quer dizer, está à venda na banca do Dorimar o livro. Irá Irá. iniciar a vendagem do livro a partir da semana que vem. Semana que vem só? Isso. Ah, bom, olha. E, se possivelmente, nas faculdades de Direito aqui em Macapá. Tá certo. Muito obrigado, telespectador, que ficou conosco até agora. Agradeço. Nós esperamos ter atendido a sua grande expectativa com relação a essa opinião importante do Dr. Cícero Bordalo Júnior. Muito obrigado.